O Dia Mundial do Meio Ambiente foi amplamente lembrado pelos vereadores na tribuna, que falaram sobre a origem e o objetivo da data, além dos problemas que precisam ser enfrentados. Neste Dia Mundial de Meio Ambiente, a necessidade de aprofundarmos as reflexões, as discussões sobre o significado dessa data. Essa data que foi criada lá em 1972 pela Organização das Nações Unidas, com o propósito de fazer com que a humanidade, todos os governos, a sociedade global pudesse refletir sobre a relação que o homem vinha desenvolvendo com a natureza, a partir de um livro publicado, editado pelo Clube de Roma, onde apresentava os limites do planeta, demonstrando que o nosso planeta Terra tem um limite de suporte para satisfazer as ações, as necessidades do homem. Então, essa data visa realmente isso, conscientizar a humanidade sobre a necessidade de preservação dos recursos naturais e de todas as formas de vida. Nós temos desafios que estão colocados que nós precisamos superar. As mudanças climáticas hoje são uma realidade que obriga todos os países, todos os estados e municípios a repensar, inclusive, seus projetos de desenvolvimento e como fazer para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Porque não tem plano B, não tem planeta B. Localmente, nós precisamos tomar iniciativas. Em particular, eu quero falar aqui de uma área que quem é aqui da região sul da cidade há muitos anos vai identificá-la como Bica de Ouro, que é um fragmento de mata que restou dos empreendimentos do Parque Prado, da Cristais Prado, que no passado havia ali uma nascente onde os trabalhadores, nos cafezais da Fazenda Eglantina, utilizavam ali para ter acesso à água, enfim, acabava sendo um caminho por onde trilhava as pessoas aqui da Vila Carlito para o Nova Europa e essa região. Uma área que era tombada, havia sido destombada e já havia a placa de um empreendimento lá. Para que vocês tenham uma noção, a área compreendida nessa, em particular, em um desses fragmentos, é de 14.800 metros quadrados e havia a proposta de um empreendimento de multifamiliar habitacional de quase 32 mil metros quadrados. Lá naquela região ali do Nova Europa, Jambeiro, Campos Sales, Figueira, toda aquela região, Jardim das Oliveiras, tem uma história bonita, né, na questão da Bica de Ouro. E dizer para você e para quem está nos assistindo, que quando existia aquela bica lá, que todo mundo passava ali, que era dentro da Fazenda Eglantina, então aí existe aquele pedaço de mato ainda hoje, mas onde é todo o Parque Prado, chamava-se Fazenda Eglantina. Ali era um pasto, onde se criava gado de vacas holandesas, e era muito bem cuidada a fazenda, e hoje é outra realidade, aumentou a questão habitacional, porém existe aquela mata ali ainda que é preservada. Então, eu concordo com a sua fala em relação a não acabar com o meio ambiente, a não acabar com as nascentes, porque realmente vai afetar as nascentes ali, é preocupante. Inclusive, existe a casinha lá, Paulo, até hoje, aquela casinha que foi construída na época dos escravos. E a Bica de Ouro ainda existe. Então, vamos lutar para que ela permaneça ali naquele local. Para quem foi criado ali naquela região, sabe da história e sabe da importância ambiental que existe, não só para aquela região, mas para a cidade de Campinas. Nessa semana celebramos o Dia do Meio Ambiente e eu não posso deixar, de lembrar o povo de Campinas o descaso com que é tratado a pauta ambiental aqui na nossa cidade. Então, eu trouxe alguns pontos, Campinas ainda é uma cidade extremamente dependente do transporte individual, ou seja, não há uma política de transporte coletivo que incentivem as pessoas a deixar o carro em casa para utilizarem os ônibus que a gente tem. Além disso, a gente tem uma das tarifas mais caras do Brasil, uma obra que já completou 10 anos de aniversário, que é o BRT, e ainda a gente não tem nenhuma previsão dela ser entregue e estar
100% funcionando. O racismo ambiental se manifesta na cidade de Campinas de uma forma, muitas vezes, invisível. Invisível para alguns, né? Porque ela se localiza justamente na periferia, onde a gente consegue ver córregos poluídos, sujos, né? E oferecendo para a população uma área de risco. Que no período de chuva, o que a gente consegue ver é justamente esses rios transbordando. No Dia do Meio Ambiente, é importante dizer também sobre os graves ataques que as prefeituras municipais têm realizado contra as nossas matas e os nossos fragmentos de mata. Quero lembrar aqui que em 2017, essa casa aprovou, e eu votei contra, protestei contra, a mudança da lei da APA de Campinas, que protegia os fragmentos de mata da cidade de Campinas. Posteriormente, essa casa aprovou a expansão urbana na APA de Campinas, e a gente tem visto aí o avanço dos condomínios que colocam em risco, né, que atacam os nossos biomas. A gente tem visto muitos acidentes com animais silvestres nas rodovias. Nós temos visto aí também a devastação que a Prefeitura Dário Saad fez sobre as árvores urbanas da cidade de Campinas. Não se justifica. Nós defendemos ampliação da equipe, a contratação de funcionários da equipe de parques e jardins, como uma necessidade, porque é necessário cuidar das árvores. As árvores não caem à toa na medida que elas não são cuidadas. E se colocou aí um espantalho, que foi o que aconteceu. Lamentamos os acidentes, lamentamos as tragédias que aconteceram, mas isso se faz não retirando as árvores, mas cuidando das árvores para que não se aconteça, não se repita ações como dessa natureza. Quero também, nesse Dia do Meio Ambiente, trazer aqui como uma reflexão a importância que tem a implantação dos parques lineares na nossa cidade. São parques que incorporam áreas de lazer, preservação ambiental e o cuidado pela população que necessita destas áreas, seja recompondo a mata ciliar, que é necessária nas nascentes, mas também incorporando ali um campo de futebol, uma academia ao ar livre, uma pista de caminhada, uma ciclovia, que isso é importante. Também é importante os ecopontos, que devem ser ampliados na nossa cidade. A Secretaria de Serviços Públicos tem anunciado cerca de novos 40 ecopontos espalhados pela cidade, fundamentais, são importantes. Mas também é importante, e já foi aqui mencionado, a necessidade de que a cidade possa contar com 100% do saneamento, coleta, tratamento, afastamento do esgoto. É Dia Mundial do Meio Ambiente, é um dia em que nós devemos lembrar também daqueles e daquelas que se foram, que pagaram com a própria vida, justamente por proteger o meio ambiente, por proteger as florestas, por proteger os povos originários. Então, no dia 5 de junho de 2022, quero lembrar que foi o dia do assassinato do Bruno, que era o indigenista, e também o Dom Philips. Eles se foram justamente porque eram defensores das matas, das florestas, da população indígena, eram defensores dos nossos biomas.